horas e 32 minutos, 24,8 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Voltamos com o programa Contraponto, a Voz do Povo, aqui pelos 820 AM, nessa sexta-feira, 4 de março. Está aqui ao meu lado já Marcelo Richa, filho do governador Beto Richa, que está visitando Foz do Iguaçu. Ele faz parte do Instituto Teotônio Vilela, que discute política, né, no Brasil, aqui no estado do Paraná inteiro, percorre as cidades, mas hoje a sua visita a Foz do Iguaçu, Marcelo, tem um objetivo mais esportivo, né? Participando de um evento aqui, é isso? Bom dia, obrigado pela presença. É verdade, um bom dia. Aliás, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com os ouvintes, com os amigos de Foz do Iguaçu, nessas andanças todas, além de estar aqui sempre muito presente. Até porque minha família gosta muito dessa cidade, a gente sempre passa as festividades de final de ano, temos familiares aqui, mas é sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês e ser assim sempre bem recebido. E de fato, hoje a agenda é um pouco diferente como de costume, a gente sempre vem discutindo questões políticas, de partido, mas hoje eu venho a convite do pessoal ligado à Associação de Árbitros de Futsal do Paraná e até da Federação de Futebol de Salão aqui do estado do Paraná, sobre um grande congresso que eles estão realizando aqui hoje em Foz do Iguaçu. Se não me engano, é um congresso nacional que envolve entidades esportivas aí de todas as regiões do estado e também grandes representantes de todo o país. Eu tive a oportunidade de, por 2 anos, ser secretário de esporte da cidade de Curitiba. Então fiz muita parceria, grandes amizades com esse pessoal e, claro, sempre muito bom de estar presente, discutindo essa importante pauta que tanto mobiliza o estado do Paraná, o âmbito esportivo e uma grande expectativa, principalmente em torno da nossa juventude. Então, um evento muito prazeroso, tenho certeza que vou encontrar ali grandes amigos, mas ao mesmo tempo está discutindo uma coisa tão importante para o nosso estado, para o nosso país, que é o esporte, ainda mais o futsal, que está despontando aí no cenário internacional com muita força. Inclusive o futsal aqui em Foz do Iguaçu já teve algumas glórias, né, Caleb? Agora anda meio... Não, voltou tá com ainda. tudo. Ano passado, por exemplo, chegou à semifinal da Série é A, verdade. sendo eliminada apenas pelo foi. Guarapuava, né? Naqueles 3 jogos. Sempre foi uma boa tradição, foi né, o o futsal campeão. do Foz. E agora tá voltando com O força. Paraná, aqui, de uma o forma futsal. geral, é uma referência, né, no futebol de salão, muitos principalmente o times, nosso interior, né? A Superliga, inclusive. de A futsal. própria seleção brasileira de futsal, volta e meia, vem para Foz treinar, também teve agora. faz Se pouco preparou tempo. em Foz para as eliminatórias da Copa do Mundo de Futsal, que foi realizada em Assunção. Ganhou aqui seus jogos que fez e o pessoal lotou o ginásio para ver a seleção jogar. Marcelo, vamos falar um pouquinho também do Instituto Teotônio Vilela. Claro. Explica pra gente como que funciona o trabalho que é realizado. Bom, na verdade o Instituto ele é um braço ligado ao partido. Cada um dos PSDB. partidos políticos aí tem o seu instituto. Então, no nosso caso é o PSDB. O Instituto Teotônio Vilela tem como uma das prerrogativas realizar, promover o constante debate da ideologia do partido, da social-democracia, a interferência que isso tem na administração de municípios, estados, a história da social-democracia no mundo, as conquistas, os avanços que foram oportunizados através dessa ideologia política. E, ao mesmo tempo, é o órgão também responsável por promover cursos de capacitação, de qualificação dos nossos quadros frente a esse grande desafio que nós temos, principalmente nesse ano, de ter bons quadros com condições de burlar essa crise nacional que afeta diretamente e principalmente os prefeitos e as grandes e pequenas cidades de uma forma ainda mais expressiva. Então o Instituto também tem essa condição de promover cursos, simpósios, toda e qualquer ferramenta que possa vir a qualificar os nossos quadros. Esse é um ano de eleição. Nós teremos um grande número de candidatos em todo o estado do Paraná. Se eu não me engano, o PSDB é o partido que administra o maior número de cidades aqui no estado. São mais de 100 cidades com prefeitos ou vice-prefeitos filiados ao PSDB. E nós temos que dar uma contrapartida a esse pessoal que precisa
renovar-se constantemente. Por conta da legislação eleitoral. Até por conta da legislação eleitoral e todas as mudanças que a gente teve aí no final do ano passado, essa mini reforma eleitoral que tanto foi anunciada. Eu ia dizer pequenas mudanças. Pequenas mudanças, mas eu acho que eu acho que mudanças mais administrativas do que... envolve umas diferenças na questão de prazos para filiação, de desincompatibilização. Eu acho que é um pequeno passo, mas já dá uma noção de que algumas mudanças estão por vir. Até na questão própria do partido, algumas mudanças já foram implementadas com relação às provisórias que são liberadas pelos institutos estaduais para os municípios. Isso já está com prazo agora de vigência contado, porque antigamente isso era uma grande farra que se fazia, distribuindo provisórias e podendo mudá-las, alterá-las a qualquer momento e mudando bastante o quadro político dos municípios. Então isso também já está sendo discutido, já nas próximas eleições isso vai ser alterado e eu acredito que seja uma grande conquista para a gente fidelizar um pouco as pessoas e seus partidos, para poder ter uma identidade dos seus filiados com as suas siglas. Então algumas mudanças importantes, apesar de ainda pequenas, ainda tímidas, mas que já dão um norte muito importante de que de fato alguma coisa está sendo feita, alguma coisa está sendo discutida, para que a gente limite um pouco essa grande bagunça que é hoje de partidos políticos. São quase 40 partidos políticos que nós temos no Brasil. Isso de fato é um absurdo, são pessoas e siglas que não representam nada nem ninguém. Não tem ideologia. Não tem ideologia, não tem compromisso partidário, não tem nenhum tipo de identidade com as pessoas principalmente. Então, é para fazer aliança para conseguir cargo. Exatamente. No final das contas, acaba que são partidos nanicos, a maioria deles são partidos que têm pouquíssima expressão, mas que negociam lá seu tempo de televisão, o seu tempo de rádio e que, de alguma forma, compõem as grandes coligações que são feitas. Eu acredito muito que isso tem que mudar. Não pode mais ser esse grande número que, de fato, é bem isso que se disse. Acaba virando uma moeda de troca constante de 2 em 2 anos que não tem identidade nenhuma com as pessoas. E a política devia ser, na verdade, um instrumento de proximidade com as pessoas que têm vontade de contribuir com o meio político, que têm vontade de contribuir com o seu coletivo. Então, eu acho que são tímidas mudanças, mas já dão um norte de que algumas outras importantes e maiores precisam, mas que estão por vir. Teremos muitas renovações, será, nessas eleições, você acredita? Olha, eu acredito que sim. Essa dança das cadeiras que nós já estamos vivenciando aí, com prazo de alteração de partido, principalmente para aqueles que têm mandato até o começo aí do mês de abril, já dão um tom de que alguns partidos que estão envolvidos aí com escândalos de corrupção, de desvio de conduta, tanto estão envergonhando nós brasileiros, já estão ficando fragilizados demais e não conseguem muitas vezes alcançar uma expressão a título de uma campanha majoritária. Então isso tem dado já uma grande noção de mudança, de oxigenação, de renovação de quadros, mas eu acho que quanto mais a população entender esse processo, participar e contribuir, maior é a condição da gente renovar. Eu sou extremamente fã, adepto da ideia de renovarmos os quadros políticos. Eu acho que a reeleição também, esse é um instituto que a gente tinha que repensar, talvez mandatos de 5 anos, para que tenhamos um fim da reeleição que muitas vezes é quase que certa e garantida do governante que já está no comando e dá para ele um apoderamento da máquina pública que muitas vezes traz prejuízos ao erário público e também a toda a população. Então, custa muito caro a reeleição no Brasil. Custa muito caro uma reeleição e ela é muito ruim esse processo de a cada 2 anos nós interrompermos a maior parte dos atos administrativos por conta da eleição. Você vê, agora o governo do Estado está no meio do seu mandato, vamos dizer assim, o ano de 2016, dos 4 anos, é o ano de meio, e a partir já do mês de junho e julho, muitos dos convênios com as prefeituras, repasses de recursos, convênio com programas, tem que ser interrompido porque entra no processo eleitoral e aí pode ficar alguma questão relacionada à utilização da máquina pública. Então, se a gente for pensar de 2 em 2 anos, os governos têm que parar boa parte dos seus investimentos, dos seus programas, para respeitar o processo eleitoral. Isso é maléfico. Se nós tivéssemos uma eleição de 5 anos, as pessoas iam poder identificar melhor todos os quadros, iam poder votar de acordo, talvez até com uma identidade partidária, porque estaria entendendo ali que votaria desde o vereador ao presidente numa eleição única, teria uma economia de gastos absurda por conta disso também. Então, eu acho que é um fator importantíssimo e que precisa ser discutido, aquecido esse debate, com a presença da população, de demais entidades que têm interesse nesse tema, para a gente poder mudar um pouco dessa realidade que, de fato, interrompe a agenda de desenvolvimento do país. Marcelo, na política você já atua há algum tempo, já era inclusive presidente do PSDB Jovem, né? Eu fiz uma boa parte de militância jovem. E tem no teu horizonte se candidatar a cargos políticos, hein? Olha, bastante gente tem me incentivado ultimamente e, de fato, eu tenho uma atuação dentro do partido muito grande. Aliás, o PSDB foi fundado pelo meu avô, José Richa, na época em que muitos deixavam o PMDB por não concordar com a maneira como o PMDB agia naquela época ainda, muito ligado à questão governamental, não que hoje seja diferente.
mas o PMDB está sempre atrelado aos O governos. PMDB é uma coisa interessante. Na Assembleia, hoje, ele é líder do governo e líder da oposição ao mesmo tempo, né? Eu não consigo entender isso. Mas eu tenho umas questões que são muito curiosas envolvendo o PMDB, questões municipais, estaduais, nacionais, que geralmente geram uma certa incontrovérsia, uma certa incoerência. Mas é o maior partido do Brasil, então, querendo ou não, o maior partido e um dos mais antigos. Então, querendo ou não, essas incoerências muitas vezes se traduzem ao longo de toda a história deste partido. Mas voltando, em 88 foi o meu avô que juntou alguns dissidentes e fundaram o PSDB, que desde sempre tem posições firmes, posições ideológicas muito enraizadas, não só na população, mas no cenário internacional. E desde então me apaixonei por isso, sou o neto mais velho do meu avô, e comecei aos meus 16 anos a fazer política estudantil, política envolvendo a juventude. E, de fato, construí um processo que eu me orgulho muito, porque montei e estruturei a juventude do PSDB na cidade de Curitiba, que não existia. Tive a oportunidade de coordenar também os trabalhos em toda a juventude do estado do Paraná, que me credenciou a alcançar a posição de presidente nacional da juventude do partido e ter uma proximidade muito grande até com o atual presidente hoje, o senador Aécio Neves. E fruto desse trabalho todo, dessas andanças pelo estado do Paraná, eu acabei fazendo muitas amizades, firmei muita parceria com muita gente e acabei auxiliando as pessoas que viam na política uma ferramenta para melhorar a sua vida. E agora, com o fim, vamos dizer, do governo Beto Richa no ano de 2018, depois aí de 15 anos de executivo, de fato abre um espaço para que eu venha me candidatar a alguma coisa nas eleições de 2018. Mas eu levo isso com muita tranquilidade, muita naturalidade, tenho os pés muito fincados no chão na política, porque eu sei da dificuldade, sei da complexidade que é uma campanha eleitoral e entendo a minha importância também nos bastidores do meu pai, que é com certeza o nosso grande líder político no estado, a nossa grande referência e com certeza a prioridade de todos nós são os seus projetos. E eu sei da importância que eu tenho nos bastidores disso. Mas vamos ver, o futuro é difícil a gente prever, ainda mais nesse meio político. Se as coisas estiverem bem, se as coisas estiverem tranquilas e de fato existir um cenário favorável, é possível pensar sim em algum projeto. Mas eu fico feliz de receber tanta mensagem de incentivo que se traduz de fato no reconhecimento de um trabalho que a gente tem feito há muito tempo e visando principalmente a cidadania através da formação política dos nossos jovens. Então é um processo muito prazeroso. Eu não pude deixar de notar a semelhança que você tem com seu pai, não só física, né? Mas a maneira de falar também e gesticular, você é muito parecido com o governador Beto Richa. Bom, eu sou um fã de carteirinha, né? Acompanho todos os discursos, acompanho todas as entrevistas, estou sempre atrás dos palanques ali, anotando e aprendendo muito com essas andanças todas, então não tem como fugir. Eu fico feliz. 12h44, tem alguma pergunta? Júlio, Caleb? Não. Inclusive eu quero que você mande um abraço para sua mãe, a Fernanda Richa, né, primeira-dama do Estado, também secretária. Ela já veio inúmeras vezes aqui na Rádio Cultura e é de uma simpatia incrível. É impressionante. Sua mãe é muito simpática mesmo. E de uma simplicidade muito grande. Minha mãe é a alma disso tudo, eu costumo dizer, porque ela consegue, nesse meio turbulento todo que é a política, ela consegue botar um sentimento, um emocional ali que nos faz seguir adiante. Marcelo, antes de me despedir de você, também te liberar para os teus compromissos aqui em Foz do Iguaçu, hoje não tem como não falar do que aconteceu hoje pela manhã, né, esse mandato coercitivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para depor, né, em uma sede, né, da PF, ela está nesse momento no aeroporto de Congonhas. Como é que você vê isso? Eu vejo isso com muita tristeza. Com certeza é muito triste a gente ver o Brasil se arrastando numa agenda que envolve escândalos de corrupção, medidas que muitos ainda defendem a questão do impeachment, e isso atrasa o povo brasileiro. Nós vemos essa crise nacional que está tendo hoje, uma crise econômica, onde os brasileiros estão sentindo no bolso uma dificuldade muito grande. Isso, de fato, envolve uma questão de credibilidade muito grande. Empresas, indústrias e geração de emprego e renda para os municípios estão se esvaziando, porque não tem aqui um cenário produtivo de crescimento, de desenvolvimento. Eu vejo com muita tristeza, mas ao mesmo tempo eu sinto no sentimento da população brasileira uma esperança de que de fato são episódios que estão dando fim a esquemas de corrupção que vem acontecendo há muito tempo e na contramão disso o Brasil parou de crescer. Se nós tivéssemos esse cenário e, em contrapartida a isso, um avanço muito grande de desenvolvimento da infraestrutura brasileira e crescimento, principalmente dos programas sociais que estão interrompidos, com certeza esse clima estaria um pouco mais ameno e o Brasil estaria continuando a crescer, mas não é o que acontece. Na mesma pegada onde nós temos escândalos de corrupção em todas as instâncias, em todas as esferas de governo, envolvendo principalmente o Partido dos Trabalhadores, que é quem comanda o nosso país hoje,
Aliado a isso, essa falta de recursos, de investimento, o fundo de participação dos municípios cada vez menor, o governo federal atribuindo cada vez mais responsabilidades e cortando cada vez mais investimentos, de fato o Brasil vive nessa agenda de impeachment, vive nessa agenda de apurar escândalos e tentar, de alguma forma, responsabilizar aqueles que têm culpa no cartório. Então, nesse cenário, eu vejo com expectativa de um país melhor, de um país mais justo, de uma política mais limpa, mais ética e que gira em torno de valores e de resultados. Então, é preciso esclarecer tudo isso que está acontecendo. Há 13 anos o Brasil vive um grande ciclo de escândalos que veio desde lá do mensalão, envolvendo principalmente a base de apoio do governo federal no Congresso, e isso tudo operado pelo tesoureiro, pelo presidente do Partido dos Trabalhadores. Isso se transformou hoje no Petrolão, que é o maior escândalo de corrupção de uma democracia em todo o mundo. O que foi desviado da Petrobras equivale, e ainda muito maior, do que o PIB de diversos países ao redor do globo. Então é muito preocupante e é preciso dar resposta para a população que está indignada, revoltada e que precisa desses investimentos para melhorar a sua vida. Então, apesar de triste, eu fico esperançoso em torno da construção de um país e de uma política melhor. Muito bem, 12h47, Marcelo Richa, muito obrigado pela tua presença. Agradeço. Volte sempre que estiver em Foz, né? E obrigado. A gente conversa mais. Obrigado. Com certeza, obrigado, um abraço a todos que nos escutam. Um abraço. 12h47 também está aqui conosco hoje, né? Hoje é o dia de receber convidados para fechar bem a semana. Está conosco aqui o presidente da Anatel, né? Agência Nacional de Telecomunicações, João Batista Rezende, também o Rosauro Barreto da rede Telesul, né? Acontece um evento importante hoje aqui em Foz do Iguaçu. Presidente da Anatel, João Batista Rezende, obrigado pela presença aqui em Foz do Iguaçu. Bem-vindo aqui à cidade e aqui à Rádio Cultura. Obrigado e um bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Rádio Cultura, eu estava me esquecendo aqui. É um prazer estar aqui, viemos fazer algumas exposições. O evento da Rede Telesul começou ontem, com vários debates e mostrando aí a importância dos pequenos provedores, que são empreendedores importantes hoje, que supre uma lacuna importante, levando internet para cidades menores, onde muitas vezes as grandes operadoras não atuam. Então, esse evento é um evento importante, tem expositores de equipamentos, e eles estão discutindo lá soluções e, evidentemente, uma condição melhor de fomentar o investimento e o empreendedorismo para a internet. E é importante que se diga que a Anatel recentemente fez um leilão de frequências, onde perto de 320 pequenos provedores do Brasil inteiro compraram suas frequências, investimento aí na ordem de 96 milhões de reais, esses 277 mil reais mais ou menos cada lote. E esses pequenos empreendedores adquiriram esses lotes, e a Anatel fez o primeiro leilão da história a nível municipal. Nunca tinha sido feito vender ondas de rádios, né? Onda de rádio a nível municipal, e foi o primeiro leilão que nós fizemos. E nós estamos muito esperançosos, que já é um setor importante, o pequeno provedor de internet, e será com certeza conseguirão modernizar as suas redes e trabalhar muito no anseio que é a população desejar hoje internet, né? Quer dizer, hoje o grande desejo do cidadão é ter acesso à internet. E com qualidade, presidente. Exatamente, com qualidade. Eu acho que é um problema da Anatel, um trabalho árduo da Anatel, né? Nós temos trabalhado bastante em relação a isso, divulgado o ranking, trabalhando. Nós temos um aplicativo, inclusive, para iPhone, que mostra onde estão localizadas as antenas de celular. Mas hoje, evidentemente que eu posso vir outro dia falar sobre os problemas de telefonia, mas é importante que nós ressaltemos também os pequenos provedores, as forças que eles têm hoje nos municípios, nos estados, oferecendo internet para a população. Eu cumprimentar também Rosauro Barreto, que é da rede Telesul, Associação Nacional das Empresas de Soluções de Internet. Rosauro, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Para nós é um prazer estar aqui em Foz do Iguaçu, realizando o evento. Um evento nacional, né, Rosauro? É um evento nacional, mas principalmente focado para os provedores da região Sul e do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul também.
tá? Que é o foco da área de atuação da Rede Telesul, né? Também estendo aqui, já aproveito para agradecer a Itaipu e ao PTI que nos acolheram lá, estão recebendo nós durante esses dias do evento, nos ajudaram bastante também. E falando dos pequenos provedores, dos provedores regionais, você citou aí que levar a internet com qualidade, hoje os provedores regionais têm um papel essencial para isso, né? Porque eles estão geralmente aonde as grandes operadoras não querem estar. E principalmente nesse quesito de qualidade, que hoje está muito relevante, os pequenos provedores eles estão já instalando a internet por fibra ótica para as residências, que é coisas que em muitas cidades maiores nem se tem cobertura ainda. Nessas pequenas cidades, os provedores regionais estão lá instalando e oferecendo esse benefício para os usuários, né? Isso é um trabalho muito árduo que os provedores regionais estão fazendo, isso tem que ser reconhecido, que eles trabalham muito para conseguir fazer isso. Ontem, num painel, a gente teve o Ministério das Comunicações, o BNDES e o BRDE para tentar cumprir e falar sobre um das dificultórias, que é os provedores terem acesso ao financiamento, ao recurso para poder ampliar ainda mais a rede. Mas os provedores, com todas as dificuldades, existe um levantamento, só para vocês imaginar, e os ouvintes de casa poder entender o quanto que esse trabalho dos provedores é relevante. No ano 2015, os pequenos provedores, os provedores regionais, eles compraram cerca de 40% a 50% de toda a fibra ótica fabricada no Brasil. Ou seja, sem ter esse acesso a recursos, a facilidades, ainda assim os provedores conseguiram fazer tudo isso, e hoje tenho certeza que a maior cobertura de rede de assinantes em cidades pequenas de rede de fibra ótica são dos provedores regionais. Ou seja, as grandes empresas da telecomunicações, né, de internet, que são as mesas de celulares, né, não é interessante ir para uma cidade muito pequena, para o interior, colocar uma antena que custa muito e vai ter pouca gente assinando, né, ou seja, não vai ter o retorno do investimento. E o servidor regional ele vem suprir isso. Isso, também, né? É que assim, como o Brasil é muito grande, existem inúmeras dificuldades para todos os setores, né? Cada um com as suas dificuldades. Mas o provedor regional, né, ele está ali, ele não investe simplesmente pensando no retorno, porque ele está investindo na cidade que ele nasceu, na cidade que ele mora, que ele conhece todas as pessoas, que é amigos. Então, vamos dar um tudo exemplo isso tem de servidor regional para a gente entender um pouco melhor. Provedor regional, existem inúmeros. Hoje não existe uma cidade no Paraná que não tenha um provedor regional, pelo menos. Poderia te citar... Uma empresa local que fornece internet? Isso, que fornece internet. A Copel não entra nisso? Não, a Copel ela é uma grande operadora. Mas a Copel ela tem disponibilizado fibra ótica, né? Isso, que é de alta qualidade. Mas ela tem em poucas cidades. Hoje ela deve ter aí em 10, 12 cidades do Paraná. Essa aqui chegou. Os provedores regionais, para você ter uma ideia, com certeza dos 399 municípios, eles devem estar presentes aí em próximo de 300 municípios já hoje. Por exemplo, eu vou citar um que eu lembro próximo aqui do Foz do Iguaçu, que é o Portal Medianeira, na cidade de Medianeira. Ele é um provedor regional que atua com rede de fibra ótica em Medianeira. Assim, existem vários. Praticamente toda cidade tem, com certeza aqui em Foz do Iguaçu também tem, mas eu não sabia. O Portal Medianeira é nosso parceiro aqui, que eles têm um site que atualiza informações lá da região de Medianeira, e a gente se disponibiliza também nas nossas notícias deles e ao contrário também. Bom, presidente da Anatel, nós temos... As pessoas, eu vou ter que entrar nesse assunto, as pessoas reclamam da qualidade da internet no Brasil e do preço, né? É uma das mais caras do mundo e a qualidade ainda é muito aquém, inclusive do nosso país vizinho, Paraguai, a qualidade consegue ser melhor. A gente consegue vislumbrar aí um futuro... Olha, eu não acredito que o Paraguai seja melhor que o Brasil, você me desculpa. Mas a qualidade da internet... Não, eu não acredito. Deixa eu dizer móvel, duas coisas. pelo menos, O Brasil... A gente consegue vislumbrar uma qualidade melhor em a questão básica é a seguinte: nós temos hoje que olhar duas coisas. Primeiro, a questão da qualidade. Preço, nós temos que imputar isso à alta carga tributária, principalmente do ICMS que os estados cobram. Hoje, 50% da fatura de telefone, 40% é ICMS. Então, é importante colocar que o preço da telefonia no Brasil é fruto da alta carga tributária que é em todo o setor. Mas aí já não é só telefonia, vários outros produtos têm uma carga tributária elevada. Nós temos trabalhado em várias frentes, nós temos que dividir
a questão da qualidade, que eu acho que nós fizemos em 2012 uma paralisação de vendas para forçar a melhoria da qualidade do serviço móvel, e nós temos, mais ou menos hoje, 30 mil reclamações por mês na Anatel, no nosso call center do serviço de telefonia. Grande parte das reclamações é oriunda de cobrança, contrato mal explicado, fidelidade. A reclamação sobre qualidade tem melhorado bastante. E o Brasil, diferentemente de outros países, é um dos poucos países onde tem o maior número de competidores na telefonia móvel. Com certeza o Paraguai não tem nem 2 empresas hoje competindo no serviço móvel. Nós temos 4, além das regionais, como Sercontel, Algar e Nextel. Então, o Brasil hoje tem mais competidores na telefonia móvel do que a França, por exemplo. Então, isso eu estava mostrando lá, que a inflação medida pelo IBGE, nos últimos 3 anos, a inflação geral deu na casa dos 27%. Telefonia subiu apenas 1% nos últimos 3 anos. É importante dizer por quê. Isso é fruto da competição. Então, nós temos muitas regiões ainda. Hoje nós temos telefonia móvel em todos os municípios brasileiros, que é uma dificuldade tremenda, porque nós fazemos leilões que misturam filé com osso. A empresa leva a São Paulo, mas tem que fazer telefonia no Piauí. E por incrível que pareça, a maior demanda que eu tenho na Anatel hoje, de deputados, senadores, é telefonia nos distritos rurais, que não tem ainda, porque não há ainda recursos para levar telefonia móvel nos distritos rurais. Na telefonia, na banda larga fixa, que é importante dizer que a banda larga fixa do Brasil, ela tem uma qualidade boa, a banda larga telefonia fixa. A móvel, ela tem mais dificuldade, que é evidente que tem mobilidade, o cara entra dentro da garagem e quer o sinal do celular, e evidentemente não entra, só rádio consegue hoje atravessar a parede. Então tem essas questões. E nós temos divulgado para a sociedade, temos trabalhado muito em divulgar queda de voz, queda de dados, que ele olhe bem a operadora dele. Nós temos um sistema que atende o usuário hoje, liga no nosso call center reclamando, e nós estamos acompanhando todo esse processo. E é importante dizer o seguinte, de que para a discussão de preço, se nós não melhorarmos a carga tributária, é impossível discutir preço, porque realmente 50% de uma fatura sem imposto, evidentemente que o cidadão está sufocado. É evidente que tem imposto em outras áreas também. E na banda larga fixa, nós temos esse papel importante dos provedores regionais, que também compete também muitas vezes com a grande empresa, mas ele está mais próximo e ele consegue elevar. Todos os serviços de telecom no Brasil cresceu acima de 100% nos últimos 5 anos, todos. Então cresceu o serviço móvel, cresceu a banda larga fixa. A TV por assinatura, nós atingimos 20 milhões de assinantes, o que é pouco. Eu ia perguntar, a TV por assinatura como que anda, presidente Rezende? A TV por assinatura, ela tem 2 problemas. Primeiro, o custo da programação. É muito caro. Né? Você imaginar R$250, R$200 para uma pessoa adquirir um pacote de TV por assinatura é muito grande. E existe um outro fator, de que é os vídeos sob demanda, que é, vamos dizer aqui claramente, o Netflix que tem. Então a TV por assinatura está sofrendo esse ataque. Um ataque da queda de renda da população que está desligando, que ele está dizendo, olha, eu não tenho condições de pagar pela programação. E um outro, daquela pessoa que tem um pouco mais de recurso, ele está indo para os vídeos sob demanda. Ele paga lá R$16 e tem acesso a um monte de filmes e contrata aquilo. O custo do Netflix, por exemplo, R$22. E esse modelo vai crescer no Brasil. À medida que você vai crescendo nas redes de banda larga, porque é importante dizer, né, de que a banda larga móvel, ela não é a mesma experiência da banda larga fixa. A banda larga móvel é um pouco diferente, tem no indivíduo, e muitas pessoas querem a mesma condição de acessibilidade da banda larga móvel e da banda larga fixa, são totalmente diferentes. É só pelo Wi-Fi. A banda larga fixa, ela tem qualidade, que ela tem um tubo, ela tem a fibra ótica, ela tem mais estabilidade. A banda larga móvel tem menos estabilidade. É um sinal. Por conta, você tem o sinal. Então, embora as redes sociais estão alavancando o crescimento do 3G e 4G. Nós tivemos agora em Rio Verde fazendo o desligamento da TV analógica. Toda a TV no Brasil aberta vai ser digitalizada. E esse espectro que é usado para o rádio, para a TV analógica vai ser usado para o 4G, uma parte. E uma outra parte vai ser utilizada
para aqueles que têm interesse em transformar a AM em FM. E aí que eu quero entrar nesse assunto. Como que está essa questão da migração da rádio AM FM, que é o nosso caso aqui? A rádio AM FM é o seguinte, ela não é obrigatória, ela é facultativa, a rádio migra se quiser, só que eu não sei como é que está a Foz. Nós já fizemos esse pedido aqui. Vai ter que esperar desligar a TV analógica para liberar os canais para a migração. Isso deve acontecer em quanto tempo? O desligamento até 2018 é o desligamento total da TV analógica. E aí as AMs passam a CFM. Aí nós temos um problema. O espaço. Tem lugares que hoje já pode ser... Nós temos hoje, dos 1.300... Nós temos 1.800 rádios AM no Brasil. Dessas 1.800, 1.300 pediram para migrar. Porque tem alguns problemas. Por exemplo, tem com lugar certeza... para todas? Não, aí que eu vou colocar. O que acontece? Das 1.300 que pediram, a Anatel já disponibilizou 900 canais, já está à disposição. Só que tem cidades que não tem espaço para botar todo mundo como FM. Aí nós vamos ter que fazer isso na chamada banda estendida. Mas qual que é o problema da banda estendida? Ela está abaixo da faixa dos 700. Aqui qual é o número aqui? 820. Aqui é 820. Então, teria... vocês já estão acima. Boa. Né? Ficou bom para nós. Aí é o seguinte, o que acontece? Em muitos lugares, o receptor, quer dizer, no Brasil inteiro, o receptor de rádio ainda não pega a faixa para baixo dos 500. Então você vai ter que produzir por 5 anos, em muitas cidades grandes, que não tem espaço para todo mundo, você vai ter que produzir rádio, chamar indústrias, e agora você vai ter que descer o dial do carro, o dial do rádio, para poder sintonizar as rádios que virão FM. Então, por 5 anos, a Anatel estuda fazer o seguinte, você pode transmitir nas duas frequências, até por 5 anos esteja tudo completado, os receptores têm que receber aquela faixa abaixo dos 590, que é em cidades onde não há espaço para todo mundo. Por exemplo, eu sou de Londrina, Londrina não cabe todo mundo, então alguém vai ter que ir para a faixa estendida. Eu não sei como é que é Foz, como é que está tudo poluído. Nós temos 4 emissoras aqui digamos... São 5 agora. 5 agora, 5 emissoras, presidente. Que são, digamos, legais, que são legais. Brasileiras, né? Porque são várias que tem aqui que são... Eu não vou falar nem da fronteira, porque a fronteira é um outro problema. Exatamente. Mas falando na fronteira, vamos falar na fronteira. Nós temos problemas com telefone celular, por exemplo, o cara chega aqui em Foz do Iguaçu e cai no operador argentina. Nós temos um grupo de trabalho que permanentemente reúne com os países da fronteira, com Bolívia, Paraguai e Argentina. A coordenação de frequência não é fácil, porque nós não temos jurisdição do outro lado. É a interferência dos outros países das ondas. Só que nós temos um seguinte problema aqui, presidente, que eu acho que em outras cidades brasileiras, principalmente nas capitais, eu sei que São Paulo são dezenas por dia que fecham, que são as chamadas rádio piratas, mas eu acho que isso é mais para outras cidades. Nós aqui não chamamos exatamente de rádios piratas, porque elas não chegam a ser piratas, elas são rádios irregulares, ou seja, são rádios brasileiras que têm uma antena na Argentina ou no Paraguai e viram aqui para Foz do Iguaçu para estúdio aqui no Brasil. E o estúdio daí é aqui em Foz. Mas já sabe que nós temos equipamento aqui junto com com outros órgãos para lacrar sinais clandestinos. Mas aí, mas daí o sinal é vindo da Argentina, por exemplo. Daí não tem como, né? Esse ou vindo do Paraguai. Ou vindo do Paraguai. Mas o estúdio fica em Foz, mas daí a autorização que eles têm aqui, o alvará que eles têm é de escritório de marketing, na maioria, né? Então, porque eles têm rádio online também, né? A maioria é uma rádio online, que não tem problemas, né? Você pode regularizar uma rádio online. Não, rádio é livre, né? Online. Se eu quiser fazer uma rádio amanhã, eu faço. E aí eles têm como rádio online, mas aí tem a antena do outro lado da fronteira e retransmite. Esse é o problema, porque rádio, de fato, rádio web é liberado. Agora, na situação que nós temos aqui, inclusive já reuniões com a ERP, com os emissores de rádios, congressos que acontece aqui em Foz do Iguaçu, é uma discussão muito grande dos donos de rádio aqui de Foz do Iguaçu com relação a essa situação. A antena no Paraguai e na Argentina, mas o estúdio aqui na cidade. Existe essa discussão já há tempos. Inclusive matéria, Gazeta do Povo, a própria jornalista Denise Pardo tem uma matéria, inclusive, que a gente relembra esses fatos. É uma situação de questão de fiscalização, presidente? Existe uma conversa com... Não é fiscalização, porque aí ele está fora de qualquer... Se ele tivesse uma antena aqui, ele seria lacrado. Isso vai depender muito, aí que eu coloquei, vai depender muito assim, de uma boa vontade política do lado do
Paraguai e do Brasil para Porque organizar essa ele não está ilegal, né? Nós temos problema, por exemplo, outro dia o cara disse, eu preciso aumentar a potência em barracão. Nós temos o maior cuidado. Quando nós vimos que ia dar interferência no Paraguai, nós não autorizamos a rádio. Ó, você tem que operar com potência mais baixa. Claro. Mas acontece que eu digo assim, que nós, e não criticando evidentemente o país vizinho, nós temos uma organização muito mais séria em relação à ocupação do espectro. Nós temos esse interesse. E nós temos falado muito sobre isso e pedimos, inclusive, ajuda para a ERP e até para a BERT para entrar nesse debate. Porque eu acho que isso vai ser uma solução política. Porque é difícil a Anatel ir lá e fechar um estúdio, né, ou um escritório, né, não tem muita saída. Teria que regularizar aqui, porque a Anatel só cuida de fiscalização técnica. Se você está operando fora da... Se você não tem outorga, nós vamos lacrar, evidente. Se você está operando acima da frequência, nós vamos, da potência, nós vamos falar, ó, vocês têm que se adequar. Então nós fazemos esse... Agora, uma fiscalização que envolve binacional, aí já precisa ter outros componentes, talvez embaixada no meio, outras diplomacias que não necessariamente a força da fiscalização. Inclusive rádio de rede nacional, né, que coloca sua antena na Argentina, a maioria delas é na Argentina. São 13h07 já, e a gente já passou o programa. Mas, Rosauro, tem dificuldade esses provedores regionais? É muito caro, custa muito? O que ganha com isso a empresa que queira montar e tudo? Se ela cobra o serviço, né, que ela oferece? Sim, ela cobra serviço, ela oferece serviço igual às operadoras, né? Elas são mini operadoras. Ela consegue ter a mesma qualidade de uma grande? Sim, consegue. E eu acredito que muitas vezes, né, acho que na grande maioria dos casos, a qualidade dos provedores regionais atualmente é maior, inclusive, do que das operadoras. Por quê? Primeiro, quando as grandes operadoras, elas têm um problema de logística, que às vezes elas demoram muito quando um cliente tem um chamado para atender. Os pequenos provedores, os provedores regionais... Tudo por telefone, né? Tudo por telefone. Geralmente, não é nem contado em horas, na grande maioria dos casos. Às vezes é contado em minutos. O provedor está lá, conhece. Quando o usuário liga, seja para pedir um novo serviço, pedir alguma alteração ou alguma reclamação, na grande maioria dos casos, ele conversa com quem ele já conhece. Sim. Então, todo esse processo é muito mais facilitado. Conhece os seus clientes, né? Isso. Enquanto as grandes é aquele call center que você liga, fica 2h30, a moça passa para outra moça, e a outra moça, e digite 1, digite 2, e não resolve nada. Por exemplo, o que você citou aí, que, por exemplo, da Copel, que também tem rede de fibra, e na questão do preço, existem provedores que têm planos similares, que inclusive com preços menores, inclusive que as grandes operadoras. Com fibra ótica? Com fibra ótica. Então, assim, os provedores regionais estão começando a ser conhecidos e vistos dessa qualidade, né? Então, assim, claro que hoje o principal motivo da qualidade da internet, que você falou, mas assim, como o Dr. João comentou muito bem, a qualidade da internet fixa no Brasil, ela melhorou muito e está cada vez melhorando mais. O Brasil é muito grande, então você depende de backbones enormes. É muita gente, né? É muita gente, principalmente a distância mesmo. Ou seja, praticamente o coração da internet é São Paulo. Então, às vezes você tem algum cabo de fibra ótica entre onde você está e até São Paulo, até, por exemplo, Fortaleza, que é uma saída internacional do Brasil, pode refletir em milhares de usuários, né? Nessa performance, e não só para os pequenos produtores, para todas as operadoras, né? Grandes ou pequenas, independentes. Então, essa questão territorial também influencia, mas com muito investimento de todas as operadoras, está cada vez melhor, porque cada vez se tem mais redundâncias para evitar esse tipo de problema, né? E os provedores regionais, eles já vêm aí, os primeiros surgiram lá em 1996, ou seja, 20 anos, né? E eles vêm cada vez evoluindo mais. Então, assim, hoje... inúmeros provedores regionais, eles conseguem oferecer uma qualidade na internet e um serviço de atendimento muito mais qualificado que das operadoras que estão mais longe.
Muito bem, entendi. Rosário, obrigado pela tua presença. O Encontro de Tecnologia do Paraná começou hoje? Ele começou ontem e terminou hoje à tarde. Termina hoje à tarde. Inscritos são empresas profissionais do setor. Né? Isso, muita gente? Teve em torno de 400 participantes. 400 participantes. Está acontecendo no PTI, né? Está acontecendo no PTI de Itaipu. Parque Tecnológico Itaipu. Presidente da Anatel, que eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Volte com mais tempo a próxima vez que vier, porque o assunto conosco aqui tem muita polêmica ainda. É muito polêmica, é muito longo e são os mais diversos, né, que a gente poderia abordar com a Anatel. E vamos aí trabalhar nós estamos fazendo um trabalho agora de digitalização da TV aberta no Brasil, que eu acho que a radiodifusão vai ganhar muito, porque nós temos dificuldade da qualidade na TV aberta. Vamos avançar na 4ª geração da internet móvel, com a utilização do 700. Baratear o telefone para o povo, presidente? Olha, eu coloquei, nós temos crescido pouco os preços do produto, hein? E importante dizer que... Presidente, é obrigado eu querer uma banda larga, eu tenho que ter o telefone junto? Assinar o telefone? Se eu quiser só internet, eu tenho que assinar o telefone? Porque a maioria vende a venda casada, né? Não, se você falar qual o telefone... Para eu pedir uma banda larga para minha casa, eu tenho que ter o telefone, a linha do telefone junto. A maioria não vende sem. Eu posso te garantir que nos provedores regionais você não tem esse problema. E muitos provedores regionais também têm o telefone fixo para vender. Eu vou procurar inclusive um com portabilidade. Vou procurar um provedor regional, viu? Eu acho que vai ser mais negócio, né? Então, só para terminar, nós estamos nesse processo de digitalização da TV aberta no Brasil, de ampliação da 4ª geração no serviço móvel, que vai utilizar o 700, e, paralelamente a isso, a migração da AM para FM, que também vai melhorar as condições do mercado. Mais barato o preço dela? De quem? Dessa migração aí. Não, isso já foi divulgado. Já foi divulgado que isso aí quem calcula foi o Tribunal de Contas da União, junto com o Ministério, não é a Anatel. Então, muito barato não ficou. Os cálculos estão lá. Muito barato não ficou. Presidente, o Netflix, ele é um vilão, está sendo visto um vilão pelo governo, pela Anatel? Não. Eu só citei o Netflix, mas nós não regulamos o Netflix. Mas tem algum... Eu ouvi falar alguma coisa de aumentar o imposto. Colocar, na verdade, imposto. Isso aí quem está reivindicando são as empresas de televisão, mas aí já a Anatel não discute carga tributária, né? Quem discute é o Congresso e não é a Anatel. É uma concorrente que chegou, não tem jeito, né? Tem coisas que chegam. E de fato existe algum problema tributário, né? Porque as empresas reclamam que pagam X reais por cada filme colocado à disposição, e que o Netflix não pagaria. Não paga nada. Então é um problema. Internacional. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, uma boa tarde aos ouvintes. Presidente da Anatel, João Batista Rezende, a gente agradece muito a presença aqui ao programa Contraponto. São 13h13, hoje o programa se prolongou. Um bom final de semana para você, aproveite bem, descanse, e uma boa tarde, um bom final de semana e tchau. Rádio Cultura de Foz apresentou Programa Contraponto, a voz